Olá, sou o Mário, advogado aqui da MC Advogados, especialista em direito bancário, com ênfase no superendividamento, revisão de contrato, gestão de passivo. Esses últimos dias a gente tem recebido muitas mensagens, muitas dúvidas, e aí a minha equipe me pediu para fazer um vídeo com todas as informações, assim, juntando todas as dúvidas que se repetem bastante, e aí eu resolvi fazer então. A Flávia vai fazer as perguntas e eu vou estar aqui respondendo para vocês. Doutor, estou atolado em dívidas com os bancos. Não sei mais o que fazer. Não sobra nada do meu salário. Tem algo que possa fazer? Sim, em muitos casos a gente consegue sim te ajudar. A gente precisa analisar a sua situação. Muitas das dívidas hoje cobradas em banco, elas têm algum problema, ou seja, ou elas têm cláusulas ilegais, juros abusivos, ou mesmo elas acabaram te levando à situação que você está hoje, oferecendo muito crédito, que é o caso, muitas vezes, do superendividamento. Ou seja, você comprometeu sua renda com empréstimos consignados, até o limite da lei ali de 30%, 35%, mas mesmo assim, o banco te ofereceu empréstimos pessoais, cartão de crédito, ou seja, isso acabou comprometendo muito a sua renda e você hoje não consegue mais pagar suas dívidas. E o que acontece? Você para de pagar, a dívida acumula, o banco te chama para renegociar, embute mais juros ainda na sua dívida, reparcela, e isso vira um ciclo vicioso. Você acaba pagando, sua dívida nunca diminui, só aumenta, até o ponto que ela fica impagável. Então há muitas maneiras sim de identificar essas falhas e buscar na justiça uma melhor condição de pagamento ou até mesmo de ressarcimento. Doutor, como é essa lei do superendividamento? A lei de superendividamento ela foi criada em 2021, logo após a pandemia. Já se sabia ali que muitas famílias ficariam endividadas, porque imagina um casal onde o marido falece e eles tinham, por exemplo, prestações que os dois pagavam, ou você tem uma separação, ou você perdeu o emprego, havia essa expectativa das empresas quebrarem, isso acabou acontecendo também. Então, a lei veio para beneficiar essas pessoas. O superendividamento, ela não é para pessoas que estão com dívidas, são para pessoas que estão super endividadas. Ou seja, mais de 50% da renda líquida dela está comprometida, seja com pagamento consignado, prestações de empréstimos pessoais, ou mesmo dívidas de cartões de crédito, ou cheque especial. Então, nessas condições, onde não sobra nem 50% do salário líquido, a lei entende que você está numa condição de superendividado e ela veio para te atender. Doutor, por que preciso enviar meu holerite e minhas despesas? Tenho medo de passar minhas informações e ser golpe. Sim, isso é muito comum e a gente até entende, porque na internet tem muito golpista. É complicado você entrar em contato com um escritório que você não conhece e a primeira coisa que esse escritório pede para você é o seu holerite. Ali tem o seu CPF, seu nome, sua renda. Mas assim, para que alguém pegue seus dados e cometa um golpe, precisaria de mais informações, eu imagino. Agora, para o escritório é impossível fazer um estudo, porque nós precisamos saber se você se enquadra. Então, como é que a gente vai saber se você está enquadrada na lei, ou enquadrado na lei, se a gente não consegue fazer um estudo técnico sobre isso? Como é que é o estudo? Ele pega seu holerite. No seu holerite, ou se você é aposentado, seu extrato de pagamento do INSS, ali vem o valor da sua renda, vem todos os descontos que são obrigatórios, como imposto de renda, às vezes plano de saúde, às vezes taxa de sindicato, e vem ali todos os empréstimos consignados que você já tem, o valor da parcela. Nós jogamos isso num sistema para calcular o grau de endividamento, nós incluímos no sistema, então, outras informações que você nos passa por mensagem, como, olha, eu tenho cartão de crédito aqui e minha fatura está no valor de tanto. Olha, eu estou com uma dívida no Serasa, e essa dívida tem que ter menos de 5 anos para a gente levar ela em consideração, e a dívida está em tanto. Olha, eu tenho um empréstimo pessoal que eu pago tantos por mês. Com essas informações, nós jogamos no sistema e o sistema já identifica se você está ou não superendividado. Então, é impossível a gente fazer um estudo sem essas informações. Né? Não existe outra maneira. Então, infelizmente, né, a gente não gostaria também de estar pedindo holerite, extrato de pagamento, mas nós somos obrigados a fazer isso. Agora, golpistas você tem que ter cuidado. Como é que a gente faz para evitar um pouco disso? A gente entra nas redes sociais desse escritório de advocacia, a gente verifica lá há quanto tempo ele está
está com postagem, quantas postagens ele tem, quais são os comentários que tem nas postagens desse escritório. A gente vai no Google, pesquisa, verifica se ele tem um site, se lá tem avaliações, se são avaliações positivas. Assim, existe maneiras de você minimizar o risco, mas nenhum escritório vai poder te dizer se você está numa condição de superendividado ou não, sem analisar tecnicamente as suas informações. Doutor, o processo é rápido? Não, o processo de superendividamento, assim, ele é feito de várias etapas. É um dos processos bem difíceis para o escritório tocar, tá certo? Mas ele tem um bom resultado, um ótimo resultado. Só que, assim, primeira coisa que a gente faz, assim, explicando um pouquinho sobre o passo a passo do processo. Primeira coisa, a gente colhe todas as suas informações. Avalia se você está enquadrado na lei de superendividamento. Estando, nós, então, juntamos toda a sua documentação, fizemos o contrato, procuração, e a gente notifica, então, extrajudicialmente os bancos. Nós precisamos fazer isso antes, já informando os bancos que você está na condição de superendividado e precisa repactuar dentro do que a lei prevê. O que a lei prevê de superendividamento? Que você junte todas as suas dívidas bancárias, principalmente, ou que estão no Serasa, e se torne praticamente como se fosse uma única dívida. E dela é feito um parcelamento, que não pode ultrapassar 5 anos, e que seja descontado do seu salário a, no máximo, 30% do salário líquido. Ou seja, a gente faz uma repactuação. Ah, doutor, mas passou 5 anos e não quitou toda a dívida. Essa dívida ela é perdoada, ela é remida, porque a lei prevê um máximo de 5 anos e um máximo de desconto de 30%. Então, a gente faz um projeto de pagamento, um plano de pagamento, e a gente informa os bancos que você pretende e propõe a eles aceitarem esse plano. Nós temos que fazer isso antes, junto aos bancos, porque o juiz entende o seguinte: você precisa esgotar todas as maneiras ou todas as formas e tentativas de resolver o problema antes de entrar na justiça. A gente manda para os bancos, eles negam, normalmente eles negam, a gente utiliza ali o Banco Central para isso, o site do consumidores.gov, o banco tem prazo para responder. Nós pedimos ali já para os bancos tudo aquilo que é feito através de débito automático, que seja alterado para emissão de boleto, para que você não tenha mais esses descontos em sua conta. Isso não é possível com o empréstimo consignado, mas dos demais é possível, para que você já tenha um fôlego, e o banco também tem prazo para fazer isso. Caso ele não faça, a gente entra com processo, inclusive pedindo danos morais, e o banco respondendo, e ele vai responder. Aquela troca de débito automático para boleto, ele faz isso aí, a gente não tem tido dificuldade. Aceitar o plano de pagamento, eles não aceitam. Então, nós ingressamos com a ação. A ação sobre endividamento, ele prevê na primeira fase uma audiência de conciliação. Então, essa audiência vai todos os bancos, né, todos os seus credores, com os seus representantes, seus advogados, e você, representada com o seu advogado também. Lá, o que nós fazemos é exatamente o que a gente já fez antes, que é propor um plano de pagamento conforme a lei prevê. Os bancos, na sua grande maioria, não aceitam, alguns até aceitam, e ali já é homologado, você já começa a pagar naquela condição, e aqueles que não aceitam, a ação vai, então, para a instrução. Então, é quando o juiz recebe todas essas negativas, a nossa proposta, e vai julgar, e a gente espera que julgue de acordo com a lei. Caso o juiz tenha um entendimento diferente, a gente recorre, porque o STJ, que é a última instância, ela tem reconhecido, sim, esse direito. Então, o processo ele é lento ou ele é rápido, dependendo de onde cai, com quem cai, mas é um direito que você tem e não deveria deixar de buscar. E o processo de revisão de contrato? Se tiver alguma cláusula ilegal com juros abusivos, posso pedir o dinheiro de volta? Sim. No próprio superendividamento, a gente também aproveita para solicitar a revisão do contrato quando a gente identifica que há alguma ilegalidade. Mas digamos que você não se enquadre na lei de superendividamento, mas você tem empréstimos e dívidas, e a maioria delas tem alguma ilegalidade. Assim, acontece, sim, de ter contratos de empréstimo que estão dentro da norma, está tudo certo, mas nós sempre fizemos aqui um estudo, na verdade, a gente faz uma perícia, né, dentro do contrato que você tem com o banco, e a gente identificando ali cláusulas abusivas, cobrança de seguros que não foi autorizado, taxas que não são previstas em lei, juros abusivos, você pode entrar com uma ação de revisão de contrato.
Se for identificado que você vinha pagando de forma irregular, nós solicitamos o ressarcimento e o abatimento da sua dívida com esse valor que foi cobrado indevidamente, e já pedimos para o juiz uma liminar para daqui para frente você fazer o pagamento em juízo do valor correto. Ou seja, você já consegue no início da ação, tendo eliminado o juízo, um fôlego e pode, às vezes, até quitar sua dívida com aquilo que você já pagou de forma ilegal. E se eu apenas não pagar o banco, o que pode acontecer? Vamos lá. Hoje tem muito advogado sugerindo até que você não pague sua dívida no banco, porque lá na frente ele vai vir e vai fazer uma boa negociação com você. E ele não está errado, isso acontece mesmo. Mas assim, a gente gosta sempre de trazer os pontos de atenção, né? O que acontece hoje, gente? Se você deixa de pagar o banco, você vai ter o nome negativado, você vai ter restrição, se você precisar de crédito, você não vai conseguir. Isso para muitos não é problema, porque muitos já estão nessa situação, então até aí tudo bem. O banco vai fazer cobranças insistentemente, seja por telefone, cobranças com cartas, extrajudicial, fazer ameaças. Até aí, se você tiver um bom controle emocional, também não é problema, porque é o papel do banco cobrar e de você pagar nas condições que tem condições de pagar. Agora, se ele executar, ele entrar com uma ação de execução da dívida, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas você continua tendo mecanismos de fazer com que essa dívida ela ganhe tempo, e nós sabemos que quando passado ali um ano e meio, o banco não conseguiu cobrar de você, ele começa a vir com propostas muito, muito boas, ao ponto até de ter descontos de 90% da dívida. Então, há ferramentas hoje de te ajudar junto ao banco para que essa dívida seja reduzida bastante, tá? Se mesmo no processo de execução. Agora, algumas ameaças você pode estar recebendo do banco. Por exemplo, eu vou pedir para o juiz, vou suspender sua carteira de motorista, eu vou bloquear seu cartão de crédito, eu vou descontar de uma outra conta que tem outro banco, a dívida que você tem comigo. O banco não pode fazer isso. Aí só pode via medida judicial. Pode acontecer na justiça? Pode, mas se você fizer certinho, um bom acompanhamento jurídico, você não vai passar por isso, tá bom? Doutor, o senhor cobra alguma coisa agora ou só quando eu tiver com minhas parcelas reduzidas? Nós não temos como trabalhar no êxito, num processo de superendividamento, revisão do contrato, porque são processos complexos. Como eu falei aqui, no superendividamento a gente tem que fazer um estudo técnico. Na revisão do contrato nós temos que fazer uma perícia do contrato, ou seja, é um envolvimento muito grande de uma equipe grande no escritório, de várias áreas, para que você tenha êxito. Então, o que nós fizemos muitas vezes, a gente pega o honorário, a gente parcela os honorários, a gente tenta enquadrar os honorários numa condição que o cliente consiga pagar, mas assim, deixar de receber, de remunerar uma equipe que vai estar trabalhando num processo que pode durar meses ou anos, é impossível. O que a gente faz é deixa, às vezes, o valor assim, que o advogado mais recebe para o final do processo, até por conta dos honorários de sucumbência, sobre o êxito, sobre aquilo que a gente vai conseguir diminuir da sua dívida. Então, sobre esse valor, tem um percentual que a gente cobra só no final do processo. Mas, durante o processo, a gente é remunerado, sim. Obrigada, doutor, pelas respostas. Fico à disposição.